Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz bem a você que acompanha o programa Boa Noite, meu Pai. Eu sou o Padre Emanuel, da Paróquia Pessoal Nipo Brasileira, e tenho a alegria de estar com você todos os domingos para estarmos juntos no programa Boa Noite, meu Pai. E esse programa, claro, tem uma intenção muito clara, que é o quê? Levar a nossa condição humana, ou seja, o nosso dia a dia, nossa reflexão diária, nossas ações, para que nós consigamos entender o que Deus espera de nós para a vida eterna. Ou seja, o que eu faço agora na minha vida terrena, na condição humana, vai sem dúvida alguma respingar, vai formar um alicerce para a minha vida espiritual na eternidade. Então fique conosco para que cada vez mais possamos juntos aprendermos sobre o que Deus espera de todos nós. Nós estamos num tempo especial que é o tempo da Quaresma. Hoje, então, esse domingo, primeiro domingo de março, nós estamos iniciando o mês, inclusive, e já estamos na segunda semana da Quaresma. E claro que o objetivo hoje do programa é mostrar o que esse período ele traz de importante para nós. Nós temos uma caminhada na qual nós delineamos uma trajetória, um projeto, é claro, mas em tempos específicos, a igreja ela conta conosco para um momento diferente, uma reflexão mais alicerçada no campo da fé, onde vai ter sempre um objetivo: buscarmos a nossa caminhada para com Deus. E claro que a Quaresma tem esse grande significado, assim como também o tempo do Advento, que é um pouco antes do Natal, é a preparação para o nascimento do menino Jesus. Agora então, data hiper importante também, que é a espera, Nós estamos aí com, sem dúvida alguma, nessas 5 semanas esperando a ressurreição de Cristo. Ou seja, aquela promessa de Deus, Pai Criador, para com o seu Filho, que ele cumpre agora para toda a humanidade. A Quaresma, a palavra Quaresma, ela tem um significado, que traduzido fica sendo 40, literalmente 40. Só que, irmãos e irmãs, nós temos que ter muito bem claro que na liturgia e também na teologia, esta palavra Quaresma, ela vai ter uma outra conotação, um outro significado. Que é, por exemplo, nós nos voltarmos não no número em si, 40, até porque nunca vai bater certinho na Quaresma com 40 dias. Temos sempre um pouquinho a mais. Então, a questão é, a teologia trata o tempo quaresmal como um tempo propício. Então não é a questão do dia, literalmente, contarmos as semanas para chegarmos em 40 dias. Não é isto. É traduzir que nós temos um tempo propício para uma conversão nossa. Ou seja, a Quaresma é um tempo no qual nós temos 5 semanas para delinearmos algumas mudanças que nós queremos para a nossa conduta. E claro que esse número, teologicamente falando, ele traz algumas revelações para nós, como por exemplo, 40 anos no deserto. Foi o tempo que Moisés passou com as pessoas que atravessaram o deserto. Mas a questão não é nós olharmos literalmente do primeiro ano até o 40º ano. Não é isto. É vermos o quê? É vermos que existia um tempo de 40 anos, um tempo propício para que essas pessoas encontrassem, experimentassem a promessa de Deus, a terra prometida. Então não é olharmos literalmente 40 anos completos, não. É toda uma geração que se passou buscando o caminho de Deus para chegar a uma conclusão onde pode dizer: Deus realmente faz conosco maravilhas. Onde enxergamos a graça de Deus atuando nas pessoas. Então Moisés, convidado por Deus, é claro, ele levou as pessoas para encontrarem um caminho de salvação. E claro, Deus cumpriu a sua promessa, Chegaram na terra prometida, Moisés ficou de fora, é claro, como sabemos, mas as pessoas chegaram nessa terra prometida que Deus deu para eles. Portanto, o tempo 40 anos vai também significar, nesse caso, um tempo propício para a conversão. Temos também outro número que é 40 dias, que é Jesus que passou 40 dias no deserto. Que também, claro, é um tempo propício. Não é literalmente os 40, contando do primeiro, até o último, não. É um tempo no qual ele passou confiando na providência divina. Que foi, inclusive, o evangelho da semana passada, o primeiro domingo do tempo agora que estamos quaresmal. O que nós vimos naquele evangelho? Nós vimos que Jesus ele passou por algumas dificuldades no campo humano.
Só que nenhuma dificuldade foi capaz de tirar sua convicção em Deus. Nenhuma dificuldade. Ele fez de tudo para que a vontade de Deus sempre prevalecesse na vida dele. Porque, claro, ele sabia que Deus contava com ele para isto. Então, o demônio o tentou por 3 vezes nesse evangelho. E, claro, a sua convicção foi tão imensa que o demônio desistiu de tentá-lo. Só que o demônio, ele saiu, ele foi embora, mas o evangelho é bem claro quando diz: vai voltar em um tempo propício. Ou seja, em um tempo no qual nós estaremos fracos diante de nossas orações, nossas convicções, o demônio vem e tenta-nos novamente. Portanto, é preciso, irmãos e irmãs, que nós tenhamos uma convicção muito clara da ação de Deus em nossas vidas. Porque senão, imaginemos, Jesus, por exemplo, ele tinha essa convicção. E é por isso que mesmo com muita fome, ele não atendeu ao pedido do demônio em transformar pedras em pães. Que ele poderia sim saciar a fome dele, sem dúvida alguma. Mas não, a convicção em Deus foi fundamental para que isso não acontecesse. Depois também nós temos nas outras tentações as glórias. Glórias estas que o demônio quis dar para Jesus, dizendo que, olha, tudo que estás enxergando eu posso te dar. Tudo. Mas deves ajoelhar-te aos meus pés. E ele, claro, não vou ajoelhar, porque eu tenho convicção naquilo que Deus, meu Pai, confiou à minha pessoa. Adorar somente a um Deus, o Deus verdadeiro, é claro. E também não aceitou essa proposta, que foi a terceira proposta, na verdade. A segunda é esta: o demônio apresenta para Jesus também uma proposta no qual ele poderia se jogar de um precipício. Porque na Bíblia fala que os anjos de Deus irão segurá-lo para não se machucar. Ele responde tacitamente: não tentarás o Senhor teu Deus. Então vejam, são convicções que nós desmembramos de nossa conduta humana para nós levarmos avante sempre a proposta de Deus. Irmãos e irmãs, nós temos uma proposta muito interessante que Deus nos dá nesse tempo, que inclusive está nos evangelhos, que é nós olharmos um pouco como nós estamos levando nossa qualidade de vida espiritual. A leitura nos mostra do evangelho, que foi da semana passada inclusive, na mesma conduta da primeira semana, nos mostra o quê? Que quando nós buscamos uma autorreferência, nós não estamos levando avante a proposta de Deus. Nos mostra a Bíblia que os fariseus, por exemplo, faziam grandes orações, tempos largos de orações, na praça pública, mas com um único objetivo: eles queriam serem vistos por todos. Ou seja, externar aquilo que está fazendo como uma ação. Uma pessoa que faz isso, claro, essa ação não condiz com a vontade de Deus. Deus é bem claro quando fala em sua palavra, que quando alguém entra no quarto e reza e pede para Deus, naquele quarto que só está somente ele em pessoa física, mas a pessoa tem convicção que Deus ali está, porque Deus está em tudo que é lugar. E a Bíblia ainda complementa, o teu Deus que está no oculto, ele vê tudo que está oculto, ele te dará a recompensa. Então esta é a verdadeira caridade de oração nesse tempo quaresmal. É a minha conduta com Deus. É a minha casa que vai ser uma casa de oração. É o meu quarto, é a minha capela pessoal que vai ser o meu lugar de encontro com Deus. E não importa as pessoas se vão saber ou não se eu estou rezando, se eu rezei, se eu estou fazendo uma penitência, isso não importa. O importante é o quê? É a minha caminhada com Deus, é a minha convicção com Deus, é o meu projeto de vida com Deus. Que inclusive a Bíblia nos adverte que quando vamos fazer então uma penitência, que não fiquemos com o rosto triste, abatido, como se estivéssemos, coitadinho, não. Ao contrário, alegria, passa perfume. Vai avante no teu dia a dia com as pessoas, sorriso estampado em tudo que fores fazer. Isso sim tem sentido para quê? Para que não fiquem, olha, nossa, ele está mais uma vez, mais um ano, olha que pessoa de fé. Os fariseus já faziam isto.
nós não podemos imitar essa mesma ação. Então Jesus deixa muito bem claro sobre a nossa conduta de oração devocional nesse tempo quaresmal, que é o quê? Entrarmos em nosso interior e a partir daí sabemos que ali Deus está e Deus escuta e sabe de todas as coisas e a gente vai aos poucos apresentando para Ele o que nós queremos de mudança. E a partir daí sim, se é algo que vem de dentro de mim, a emoção, o querer, o sentido, aí sim vai ter sentido em eu querer, em eu propor, em eu buscar esta mudança. Caso contrário, vamos apenas imitar novamente os fariseus. Uma penitência é sempre uma proposta que eu faço para com Deus. Isso é muito importante nós sabermos. Não é eu entrar no ritmo de uma comunidade ou de um tempo, não. Uma penitência é um contrato, entre aspas, é claro, né? Que eu faço com Deus. Mas não é recompensa. Eu não posso esperar uma recompensa de Deus. Tipo, Senhor, vou fazer isso e quero receber isso. Não, não é. Não se embarganha Deus nesse sentido, de forma alguma. Uma penitência é o quê? É uma proposta que eu faço na minha condição humana, com as minhas fraquezas, onde eu falo, Senhor, eu quero melhorar, porque eu quero adaptar-me melhor ao que eu sou por natureza, o teu filho. Então eu olho, por exemplo, para a minha vida, eu sei que eu tenho algo que eu preciso mudar, então eu posso pedir para Deus esta mudança. E esse tempo da quaresma, nessas 5 semanas da quaresma, é exatamente o tempo que eu preciso para, primeiro, analisar a minha vida, descobrir o que eu tenho que mudar e dar os primeiros passos. Algumas pessoas, quando terminam a quaresma, por exemplo, elas fazem o quê? Terminou aquele tempo de dificuldade, agora eu posso voltar ao que era antes. A pergunta é, mudou alguma coisa na vida da pessoa? Não. Então a gente tem que saber que o tempo da quaresma é onde eu vou adaptar-me à minha mudança. Mudança essa que vai ser para toda a minha vida. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Temos aqui o matrimônio. Eu tenho muita dificuldade no meu matrimônio sobre essa situação. Então eu vou detectar isso no tempo quaresmal. E eu vou querer a mudança. Senhor, eu quero mudar. Eu sinto que isso não é bom para minha esposa, para o meu esposo, para os meus filhos, para o bom andamento do meu lar. Então eu quero mudar. Então eu detectei, eu quero a mudança e eu vou começar nesse tempo propício o quê? A achar caminhos nos quais eu vou trilhando para encontrar a mudança. A partir daí sim, eu vou ter uma mudança na qual eu vou saber que esse tempo quaresmal foi o tempo preparatório. Ou seja, estou no domingo da Páscoa. Agora sim eu posso dizer, esse tempo propício me moldou para que daqui para frente eu não me comporte mais como eu estava me comportando. Percebeu a diferença? Não é embarganhar Deus, de forma alguma. Mas é o quê? É eu propor para mim mesmo, confiando em Deus, algo que eu tenho que mudar porque não condiz essa ação com o que Deus espera de mim. Por exemplo, meus vícios. Eu posso muito bem também propor essa mudança para o meu vício. O cigarro, a bebida, a pornografia, o uso do dinheiro. Tudo isso são vícios que nós vamos acumulando muitas vezes desenfreadamente. E claro, uma pessoa viciada se torna escravo daquilo que está sufocando a vida dele. Eu citei agora 4 exemplos, de vícios, mas temos inúmeros. Então, por exemplo, o vício da bebida. Eu não vou beber nessa quaresma agora, eu vou parar. Ótimo, perfeito. Você detectou uma situação de conflito no seu campo humano. E o tempo quaresma é para isso, detectar, começar a agir, mas quando chegar novamente no tempo da Páscoa, domingo de Páscoa, eu não posso dizer, ufa, vou voltar ao meu cigarro, vou voltar à minha bebida alcoólica, vou voltar à minha cervejinha diária. Não. Eu tive 5 semanas para adaptar-me a essa mudança e daqui para frente, por todo sempre, a minha condição humana, eu não vou mais beber.
Então vejam, 5 semanas é o tempo que precisamos para essa mudança. Eu vou dando sinais ao meu próprio corpo, dizendo, olha, eu quero mudar, então eu não vou te colocar na minha boca mais cigarro, mais a bebida, porque eu quero uma mudança. E as coisas vão se moldando de acordo com o quê? Eu quero que se molde e eu confio na graça de Deus que atua nessa mudança constante. Então, irmãos e irmãs, esta é a grande proposta do tempo quaresmal. 40 dias para que eu possa ter um tempo propício em analisar a minha vida, ver o que está tirando-me do caminho de Deus, para que eu possa me realocar novamente no caminho que Deus já trilhou para a minha pessoa. Irmãos e irmãs, com tudo isso, nós temos um único objetivo: darmos alegria a Deus. Deus muito se alegra quando os seus filhos estão vivendo bem. Nós acompanhamos um pouco a história de Adão e Eva, em Gênesis, logo no comecinho, e nós vimos que ali houve um desgarramento da graça que Deus deu para eles. Ou seja, deixaram escapar. Olhemos, por exemplo. Deus, Ele quer pessoas sem amarras, sem vícios. A proposta de Deus para nós todos é esta: que cada um viva intensamente a sua vida. Portanto, a frase de Jesus, Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em plenitude. João 10:10. Eu vim para que essa vida tenha um grande significado para todos, porque é assim que eu criei desde o início. Ou seja, meus irmãos, tudo que Deus quer é que cada filho tenha uma alegria na sua vida. E que a vida inteira, claro, seja a grande alegria, porque ela é assim, é por natureza. A nossa vida, pela própria existência dela, é uma grande alegria, porque Deus assim nos fez. Mas, como em Adão e Eva, o mal entrou na vida deles, também o mal entra em nossas vidas. Ele vai se acercando de nossas fraquezas. Voltemos ao nosso primeiro momento desse programa. O demônio tentou Jesus no deserto. Ele foi exatamente na hora mais brusca, falando na condição humana. A fome, o abandono, no sentido de nada de conforto. O deserto nos confronta com isso. Não tem nada de conforto no deserto. Tudo é muito ruim. Se é de dia, é muito quente. Se é à noite, é muito frio. Oscila, por exemplo, de 40 graus, 45 graus de dia, aliás, oscila para a noite, por exemplo, a -5, -8, -10. Então nada é confortável no deserto. Então o demônio, ele olha exatamente essas brechas para dizer, olha, eu posso te dar um conforto, eu posso mudar a sua situação. Mas com essa mudança, quando alguém aceita, a alegria de Cristo é tirada. E não porque Deus quer, não, porque Deus nos deu livre-arbítrio. Então, em Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, o que nós percebemos? Percebemos que o demônio chegou, jogou uma proposta sedutora. Olha, vocês vão conhecer tudo, mas tem que comer daquele fruto. Ou até mesmo Jesus, olha, você está com muita fome, coitadinho. Transforma isso aí em pão e come à vontade. Olha, todo mundo vai dizer, nossa, olha que homem que tem tantos bens, Porque tudo que você está enxergando, eu posso te dar. Então, quando alguém aceita essas propostas do demônio, que até hoje, em 2026, ele continua propondo para muitas pessoas, quando alguém aceita, eu vos falo, o preço é muito caro. Acontece realmente a pessoa subir na vida repentinamente, isso é um fato, mas o preço vem muito rápido e é muito caro. A cobrança, aliás, vem muito rápida e é muito cara. O fato de não ter mais a alegria de Cristo já é o suficiente para que a vida não tenha sentido. Nós usamos a palavra desgraça, mas alguns usam sem o compreender do que ela realmente é. O que é uma desgraça? É uma pessoa que não tem a graça de Deus, O ele vai ser sempre uma conotação de uma negação. Então, desgraça. Graça, o que vem antes? Vem essas 3 letras, que é então o negativo. É a ausência da graça.
Então, a pessoa que, por exemplo, vende sua alma para o demônio, é uma pessoa que não tem a graça de Cristo, portanto, é uma pessoa desgraçada nesse sentido. É pesada a frase, aliás, a palavra, mas essa é a conotação, né? Uma pessoa desgraçada é uma pessoa que não tem a graça de Cristo. Por algum motivo, ela optou em trilhar um outro caminho, como Adão e Eva fizeram. Olha, nós sabemos que Deus falou, nós não podemos comer desse fruto, ou não podemos fazer tal situação, mas nós queremos fazer. Aqui não importa quem foi o primeiro, quem chamou, quem convidou, não. A questão é que a condição humana deles, Adão e Eva, foi quebrada porque desobedeceram a Deus. E aqui entra um assunto muito importante nesse contexto de perder a graça de Deus, que é o significado da palavra, né? Quando Adão e Eva se perceberam nus diante de Deus, no paraíso, e eles ficaram envergonhados. E começaram a tecer roupas, né? Entre aspas, essas roupas, né? Coberturas, vamos dizer assim, de folhas. Andaram pelo deserto, corta uma folha, corta outra, coloca nas partes, porque estavam com vergonha de Deus. Aí diz a leitura, né? Estavam nus diante de Deus. Irmãos, o que é esse estar nu diante de Deus? Que até hoje esse conceito predomina, é claro, na sociedade. O estar nu diante de Deus é alguém que perdeu essa graça de Deus. É alguém que perdeu essa confiabilidade em Deus por livre e espontânea decisão. Não porque Deus tirou. Então, uma pessoa nu diante de Deus é uma pessoa que não tem a graça de Deus. Uma pessoa que está sem esse envolto do que Deus confiou para ela. Pode ver, Adão e Eva, enquanto estavam nus, mas tinham a graça de Deus, estavam sempre de boa com Deus. Escutavam Deus chegar no paraíso, não tiveram vergonha alguma, mas quando nós perdemos a graça de Deus, a grandiosidade de Deus, nós nos sentimos nus, sem essa graça. E aí sim, a vida vai nos cobrar pelas nossas más escolhas, nossas más inclinações. Portanto, irmãos e irmãs, busquemos nesse tempo quaresmal essa grande mudança que Deus é para todos nós. Deus quer que cada filho olhe o caminho, tenha seu objetivo, conte com Ele, que Ele vai fazer você chegar naquele seu objetivo. Não tenha dúvida. Mas também tenha certeza que neste meio o demônio vai atentar. Mas se você estiver convicto que Deus está com você, porque vai chegar naquele ponto que você pediu para Ele, o demônio não vai te vencer, assim como não venceu a pessoa de Jesus pela sua convicção naquilo que o Pai confiou para ele. Mas se eu imitar Adão e Eva, eu vou desmoronar na fé. Eu vou esquecer o que Deus me confiou, o que Deus me aconselhou e vou buscar um outro caminho sedutor, mas que nos leva à perdição, como levou Adão e Eva também. E tantos outros exemplos de pessoas que quiseram uma vida muito glamourosa, né? De imediato, e depois o demônio veio cobrar o preço alto, que é tirar, roubar a sua alegria de poder estar sempre com Deus. Irmãos e irmãs, nos preparemos. Temos ainda 3 semanas até o momento da Páscoa, a ressurreição de Cristo. Então avalie a sua vida. Qual vício você quer mudar nesse tempo da quaresma? Avalie, ainda há tempo. Observe os vícios. Eu quero mudar um agora. Deixa os outros para o ano que vem, ou um outro tempo propício, é claro. O importante é querer mudar. Então, avalie bem um vício, pelo menos, e diga: eu vou me libertar desse vício. Eu vou contar com Deus para me libertar desse vício. A bebida, por exemplo, a pornografia, que é tão grande hoje entre a juventude em especial. Então, avalie um vício, conte com Deus, coloque Ele na sua meta de mudança e faça com que após a ressurreição de Cristo, você possa ser um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que mais uma vez desça sobre você
seu domingo, seu descanso. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo domingo com as bênçãos do nosso Pai.